tarde a todos. A compressão do tempo é enorme já. Eu vou acelerar. Há um texto escrito que desenvolve, depois há umas questões que fiquem. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, agradecer ao sindicato o convite. É de salientar que há muitos anos que o sindicato tem mantido acesa esta chama dos interesses difusos, curiosamente agora até com os dois grandes interesses repartidos em duas salas, o ambiente e o consumo. E eu escolhi falar sobre este Decreto-Lei 71/2001 porque ele pareceu despercebido. Era objetivo fazermos alguma, quando digo fazermos, o Ministério Público e a Direção-Geral do Consumidor, fazer alguma atividade de divulgação deste diploma, mas a pandemia, de facto, não permitiu fazer isso. E porquê é que eu escolhi? Escolhi-o porque existem aqui neste diploma, já vamos ver muito resumidamente, novos poderes no Ministério Público que eu diria que dão para fazer praticamente tudo. Tudo. E por isso têm que ser usados com cuidado. Porque eu sou do tempo, quando cheguei ao Palácio da Justiça em 96, que pedia um contrato a um banco, vários exemplos, eu pedia um contrato a um banco e dizia, enfocava aqueles artigos do Estatuto para a defesa do interesse dos consumidores e eles mandavam uma resposta a dizer assim, diga lá qual é a lei em concreto. E nós, aí usávamos aquele artigo da Constituição, da colaboração entre instituições, e eles respondiam a dizer, não há indicação de lei concreta, não damos. E o que é que nós fazíamos? Porque também sabemos ser chatos. Tínhamos que recorrer às entidades reguladoras. Qual era o problema disto? 3, 4 meses. Até vir. Porquê? Porque, curiosamente, os reguladores tinham poder até sobre crime de desobediência. Mas nós não desistíamos. Portanto, isto é uma grande evolução nesta matéria. Mas queria deixar aqui umas notas um pouco preocupantes, que são o seguinte. Ao aumento do acervo legislativo, como disse a sua professora, neste momento praticamente o Ministério Público pode fazer tudo. Ao aumento do acervo legislativo, não corresponde ou não é conhecido, porque isto é a questão da informação estatística do Ministério Público, um aumento na intervenção da defesa dos consumidores. Eu vejo para o meu exemplo, basicamente, onde é que eu faço defesa dos consumidores agora? Na representação de ausentes e incertos. Em termos de ações coletivas, bem, para já eu estou em Almada, já não estou, embora pertença à comarca de Lisboa, a competência territorial nestas matérias é a sede, e a maior parte das empresas tem a sede num eixo Lisboa, Oeiras, Porto. Esta é que é a verdade. É por isso que o Palácio da Justiça de Lisboa tinha o grande grosso do contencioso desta matéria. Portanto, há aqui um problema manifesto de gestão de pessoal, de equipas, e há também um problema de formação. É preciso formação para entrar aqui nestas matérias. Quer dizer, não se faz uma audição inicial destas matérias assim, sem algum cuidado, experiência e preparação. Porque senão acabamos num problema que eu vejo agora, não só no consumo, mas também no ambiente, que é, parece que não existem factos. Aquilo é só conversa jurídica. E os seus juízes nessa matéria são muito focados. Factos, factos, factos. Eu, quando estive no Gabinete de Interesses Difusos, vi muitos articulados e, sem saber, porque só sabia a decisão mais tarde, digo assim, isto não vai lá. Onde é que não vai? Depois recebíamos a sentença, bom, o facto tal, há aqui saúde pública, não há nenhum relatório policial, não há nada, e depois cai, não é? Por outro lado, temos um grave problema na área civil, que é, estamos colonizados por dois grupos de problemas, que é ações que visam acesso a subsídios, leia-se, maior acompanhado e afins, e os grandes litigantes. Esta semana, veio nos jornais, há uma empresa de telecomunicações que é o maior litigante em Portugal. Mas porquê? As outras duas não são. Tem a ver com práticas que a sua professora falou. Na representação de ausentes, nós vemos, há pessoas ausentes que chegam a ter 3 e 4 contratos, nenhum está assinado. E eles reclamam 2, 3 mil euros. Eu pagava para saber quanto é que esta empresa consegue deduzir DIVA. Quanto é que ganha à custa dos contribuintes. Mas isso é outra questão. Pode ser que esteja aqui alguém que vai integrar o futuro governo e pense nisto. Portanto, eu não sou não, de forma alguma, há problemas de meios, mas não é o crítico para nós, para o Ministério Público, ter uma maior atuação nesta matéria. Não acho crítico isto. Eu só pedi uma coisa, que não acontecesse
que é o que acontece, por exemplo, o que acontece no meu tribunal. Eu estou na Central Cível nas execuções e os colegas da local cível, porque isto que estamos a falar cai na local cível, ou genérica, e na Central Cível. Os dois colegas que estão na local cível têm inquéritos, e têm a local criminal, e têm a pequena instância. Assim não é possível despachar processos nem destes nem dos outros, desculpem lá. Portanto, eu nesta matéria de meios só pediam a César o que é de César, não é? Só pedia isso. E nós conseguíamos gerir como já gerimos e tivemos até alguns resultados que são conhecidos. Portanto, aqui no futuro, em matéria de área civil, não só aqui no consumo, se conseguimos ter uma solução para os grandes litigantes e se conseguirmos simplificação processual e tirar o Ministério Público matérias que eu, honestamente, segunda-feira, quando chegar ao tribunal, tenho para aí, seguramente, 20 reclamações de contas de custas de parte de processos onde o Ministério Público não tem intervenção nenhuma, mas há ali umas interpretações. Portanto, nós estamos no cível cheios de matérias que verdadeiramente nos tiram o tempo para o chamado core business. E isso não acontecia antes, eu sou desse tempo ainda, eu sei que sou dos mais antigos no cível, mas eu sou desse tempo e não me esqueço disso. E agora, quer dizer, uma notificação daqui, quer dizer, não há substrato, não há trabalho de base científico. E eu às vezes questiono-me, então se é assim, vamos para o modelo espanhol, tragam os assessores, pomos 1 ou 2 procuradores a coordenar uns assessores e nós fazemos mais do que fazemos agora, porque nós estamos, enfim, perdemos o tempo em coisas um pouco que eu penso que não é para isso. E depois, é preciso não esquecer, nós às vezes esquecemos nisto, nós estamos aqui numa certa abstração, interesses coletivos, difusos. Por trás de cada processo deste, mesmo de causas, estão cidadãos. Eu, quando estava no gabinete e não tinha essa competência, enfim, tive de pedir ao coordenador, eu tinha um processo num certo tribunal, não interessa qual, de causas em que a pessoa, a mulher tinha falecido, tinha um seguro de vida, e o senhor tentou ativar o seguro, a seguradora disse não pago por isto e por aquilo. E o senhor fez uma queixa ao Ministério Público aqui no Algarve. Mas como a sede era em Lisboa, o processo foi para lá. E então aqui eu estava lá 2, 3 anos, e o senhor convencido com um parecer de um advogado que ganhando, tirando aquela cláusula do contrato, ia conseguir receber o subsídio de vida. Quer dizer, aquilo esteve lá 3, 4 anos. Não é uma abstração, são casos concretos. E eu confesso-me, não me custou muito despachar o processo. Em meia hora, infelizmente, o senhor não tinha razão nenhuma. Mas nós estamos aqui a falar de uma abstração e por trás destes processos estão pessoas que genuinamente acham que têm um direito. E é uma coisa que se resolvia em poucos minutos, não sei depois o que é que o senhor fez. Mas, avançando rapidamente, vou aqui para a parte. Este Decreto-Lei 71/2001 tem um objeto. E o objeto é dar execução a um regulamento comunitário de uma rede de entidades que visam a proteção da defesa do consumidor. E eu agora quero chamar aqui a atenção do seguinte, que esta minha experiência vem quer do ambiente, quer do consumo. Nós em Portugal temos um pouco a ideia fomentada por certos setores que esta matéria, que é o tribunal que diretamente tem que resolver estes problemas. Não é verdade, não é essa a perspectiva comunitária. E a perspectiva comunitária que resulta deste regulamento e de outra legislação é a linha da frente do combate é feita por entidades administrativas, no nosso caso, são reguladores. Portanto, há um primeiro embate. E depois, o tribunal serve para quê? Para aquilo que nos disseram na faculdade. É a última instância para quando o cidadão não consegue ver o seu direito exercido. E esta é a perspectiva. No ambiente é rigorosamente a mesma coisa. Portanto, não há sistema nenhum que aguente estar a receber diretamente o consumidor N queixas. Só quem está ao correio, num grande tribunal ou na Procuradoria-Geral, é que percebe isto. Não há sistema nenhum que aguente isto. Portanto, nós estamos necessariamente na retaguarda. E, no fundo, o que está aqui neste diploma é há aí alguém na Europa a propor vendas proibidas, bens que fazem mal à saúde, não sei o quê. Em primeiro lugar, vai lá um regulador, exerce os seus poderes. A coisa corre mal, é preciso ir mais além. Entra a fase judicial. É esta a filosofia subjacente. Âmbito de aplicação.
Este regulamento, originalmente, se lermos o regulamento, visa apenas atuação em casos entre países da União Europeia. E deixem-me dizer, esqueci-me de referir, eu participei na Comissão de Trabalho que teve na elaboração deste diploma, na altura pelas funções que exercia na Procuradoria-Geral, e depois, isto verdadeiramente devia estar no gabinete, no Departamento Central de Contencioso de Estado, mas depois, como participei nisso, acabei por ser nomeado pela atual Procuradora-Geral para acompanhar todo este expediente. Eu já tive um caso destes, já recebi uma notificação vinda da Dinamarca para atuar. É uma empresa que tinha umas cláusulas nulas nos produtos. Não foi necessário instaurar a ação porque, entretanto, foi corrigido. Portanto, e atenção, isto tramita em dossiê, o que levanta outros problemas, que já vamos ver. Agora, onde é que está a novidade aqui? É que o Governo, e foi uma decisão governamental com consulta da Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia vieram cá, salvo erro, 2 vezes, enquanto estávamos nos trabalhos, há aqui uma novidade. O Governo mandou aplicar estes poderes, que já vamos ver quais são, a infrações nacionais. Portanto, a atuação do Ministério Público, quando for feita, não é só em casos que venham, no meu caso, da Dinamarca ou de outro país da União Europeia, também a nível nacional. Portanto, estes poderes que vão ver aqui mais à frente aplicam-se a infrações realizadas exclusivamente em Portugal. Foi uma opção puramente política, com o consentimento da Comissão Europeia. Foi colocada a questão, havia dúvidas, como era um regulamento. Portanto, há aqui um conjunto de autoridades designadas neste diploma. Basicamente, são todos os reguladores, eu penso que todos, e o Ministério Público. Podem perguntar, porquê o Ministério Público? Isto já havia, nós já fazíamos parte desta rede CPC de um despacho ministerial desde 2006. Não conseguimos localizar quem é que foi o autor disto, mas estávamos lá. E eu depois, um dia, telefonaram-me da Direção-Geral do Consumidor a dizer vamos fazer uma reunião, etc. E ninguém sabia nada e depois lá fomos procurar. Que eu próprio, em 2006, estava no SESC, portanto também não acompanhei isto no Palácio da Justiça. E, portanto, o Ministério Público é competente para 2 matérias. Cláusulas contratuais gerais e vendas de bens de consumo e garantias. Isso está especificado que é só para estas matérias, mas isto da venda de bens de consumo praticamente está lá tudo, desde as práticas comerciais desleais. Portanto, basicamente, podemos ter intervenção em tudo. Há um dever de cooperação. Há um dever de cooperação entre todas. Portanto, há um serviço de ligação que é feito para a Direção-Geral do Consumidor. Portanto, no diploma ficou à expressa que aqui a questão da autonomia do Ministério Público não se coloca. Portanto, isto é ligação no sentido de relação entre entidades estrangeiras e mesmo entre nós. E, portanto, vos confesso que a parte administrativa está toda lá, não é? Se eu chegasse ao pé da minha funcionária a dizer que ia tramitar coisas destas, ou dizia-me logo que já tramitava. Portanto, é a Direção-Geral do Consumidor que trata disto tudo. Há um dever de cooperação entre todas as entidades nacionais. Como vão ver, o Ministério Público não tem todos os poderes que estão no regulamento. Isso aí eu sou culpado, foi uma opção, não fazia sentido. Escolhi os poderes que achei suficientes, mas, até porque no regulamento e aqui no diploma está uma cláusula de salvaguarda. Portanto, se eu precisar de um poder que não esteja na lista do MP, eu peço a outra entidade. Quer dizer, eu mesmo nos poderes que estão aqui vão ver, se eu precisar, sei lá, de fechar um site da internet, quer dizer, não passa pela cabeça fazer isso sem a autoridade da comunicação social, que nem eu sei, nem temos funcionários para fazer isso, tão pouco. E agora, vamos entrar nos poderes do Ministério Público. Aceder a quaisquer documentos, dados, informações, poder efetuar compras-teste, poder adotar medidas provisórias para evitar o risco de evitar um prejuízo grave. Eu aqui só vejo uma maneira de fazer isto, providências cautelares, basicamente, ou eventualmente alguma apreensão de bens. O poder de procurar ou obter ou aceitar de um profissional responsável compromissos, falarei especificamente dele,
o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Para além destes poderes, há um poder que surgiu, entretanto, até estávamos a trabalhar no diploma, que foi o artigo 5º do Estatuto do MP, o dever de cooperação. Eu até utilizo os dois, só para os baralhar um pouco. Normalmente, quando peço um documento, invoco o artigo do Estatuto e depois, quando peço outras coisas, invoco este. Só para eles irem ver a legislação. Às vezes também é bom que eles vejam a legislação. Isto tramita em dossiê, tudo isto tramita em dossiê, o que pode levantar alguns problemas. E o que é que eu quero chamar a atenção aos colegas que leiam isto? Eu, se precisar, sei lá, de ir a um banco, não me passa para a cabeça eu ir a um banco. Quer dizer, eu não sei fazer isso. Eu estou no civil há 20 e tal anos. Portanto, se eu precisar de ir a um banco obter um documento, por exemplo, eu vou ter que falar com o Banco de Portugal e temos que ir lá em conjunto. Não me meto em aventuras, até depois posso estar sujeito a nulidades, abusos de poder, sei lá. Portanto, só para chamar a atenção, cuidado com estes poderes. Depois, a sua má utilização pode resultar em responsabilidade civil do Estado ou disciplinar. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Porque sabemos de outras entidades públicas que utilizam certos poderes, nomeadamente a apreensão e isso, e aquilo depois corre mal, eles recorrem, ganham e lá vem a responsabilidade civil do Estado. E, se por exemplo nós proibimos, damos uma ordem, cessa a venda do produto, eles cessam, calam-se, recorrem, ganham e depois lá temos a conta. Portanto, um alerta para isso. Portanto, convém, quando eu utilizar um destes poderes, eu vou ter cuidado de falar com a Direção-Geral do Consumidor e com a entidade da qual eu preciso de ajuda para ver como é que isto se faz, para não me meter em trabalhos e para ter certeza que aquilo depois não cai posteriormente. Isto pode levantar problemas. Como eu disse, isto é tramitado em dossiê. Imaginem que eu peço um documento. E eu tenho aqui um exemplo de uma cláusula contratual geral que está num banco. Eu digo assim, olha, eu preciso do vosso contrato. E eles dizem, não damos. E eu chamo a atenção para o artigo. Eles dizem, não damos e recorrem do meu despacho hierarquicamente. Será que isto é possível? É possível. Isto discutia-se muito antigamente, mas eu acho que o artigo 97, número 5 do Estatuto, que fala no imediato superior hierárquico, portanto, como nós estamos a tramitar em dossiê, se eu aplicar um destes poderes, é admissível que a entidade diga não concordo com o seu despacho por isto e por aquilo, reclamo ou interponho recurso hierárquico e isto tem que ir para o imediato superior hierárquico. Agora levanta-se aqui um problema. No meu caso, que estou em Almada, que é o meu superior hierárquico, à partida é o dirigente setorial, é o coordenador de comarca, ou será, atenta à natureza das questões que se levantam aqui, será a diretora do Contencioso de Estado? Vamos ver depois na altura, se calhar depois na altura, que se me acontecer algum dia, eu mando ao conhecimento de todos e resolvo o assunto e alguém decidirá. Mas deixo apenas esta questão, é admissível recurso hierárquico, reclamação hierárquica, enfim, chame-se aqui o que entender, porque nós estamos a trabalhar em dossiê. Isto é trabalhado em dossiê. Depois, uma outra questão que... Pronto, eu trabalhei muitos anos nisto e às tantas já se conhecem os advogados, já se conhecem responsáveis, etc. E muitas vezes chegavam queixas. Imaginem, por exemplo, no exemplo que eu tenho aqui de uma cláusula de um contrato, eu terei que dizer qualquer coisa, senhores do Banco X, eu, ao abrigo do artigo tal, solicito para efeitos de defesa do interesses do consumidor que estão consagrados e invoco o Estatuto, e posso invocar também o regulamento. Eu quero o contrato X relativamente ao contrato de um cartão de crédito Y. Porquê? Porque eu tive queixas já de muita gente que dizem assim, recebi um despacho de um colega seu que diz, quero os contratos todos. E eles dizem assim, mas os contratos todos do quê? Em bom português, isto aqui não se pode andar à pesca à unha. A ver o que é que dá, porque eu vejo, nos colegas mais novos, às vezes nas diligências, noutros processos, andam um pouco a ver o que é que cai na rede. Isto aqui tem que ser, eu quero isto e isto, porque senão pode haver aqui problemas, porque eles são muito espertos e despistam-nos. E, em última instância, mandam-vos um caixote de papel.
não é? Se o tipo do banco quisesse ser chato, manda-vos os contratos todos de adesão que tem lá. E vocês chegam a olhar para aquilo e depois estão 2 anos para tramitar aquilo. Portanto, chama a atenção nisso. De urgências nesta matéria, não é só nesta matéria, noutra, é eu quero isto e isto com fundamento naquilo. Portanto, outros poderes, eu posso receber compromissos de reparação, as questões da indenização. Isto, estamos aqui, mas isto tem que ser visto com calma, saber de facto o que é que indeniza o dano do consumidor, o poder de ordenar por escrito a cessação de infrações, o poder de cessar ou proibir infrações de escolamento. Isto tem que ser visto com muita calma, atendendo ao caso concreto, para não termos aqui alguns amargos de boca. E estava no regulamento também, há aqui 2 possibilidades, estão no artigo 20 e 22. Propor ou aceitar compromissos do profissional e poder publicar uma decisão do compromisso obtido. Isto aqui, portanto, são normas amplas, publicar onde? Em jornais, em sites da empresa, enfim, está aqui em aberto. Isto são opções que estão neste diploma. Qual é a vantagem efetiva destas possibilidades? A vantagem é negociar. Quando chamam ao tipo da empresa, então como é que é e tal, eles vêm lá com a conversa, o nosso departamento jurídico e tal, e não sei o quê, dizem, olha, mas eu acho, por isto e por aquilo, que esta causa é nula, como é que nós vamos resolver isto? Vamos para o tribunal? Não vamos? Portanto, há aqui uma possibilidade de negociação que é aberta e é opcional, porque, como vão ver, eu já vos mostro no próximo slide, eu avanço aqui um pouco, já vos mostro no próximo slide, há uma abordagem clássica, que é avançar para instaurar a ação, e há uma abordagem com este Decreto-Lei 71/2001. Eu volto só aqui e passo já para um caso prático para cumprir o tempo. Imaginemos que há uma denúncia muito comum ao Ministério Público que o Banco X utiliza uma cláusula contratual abusiva. É aqui uma cessão de posição contratual que é uma fácil. Qual é o argumento por qual esta cláusula é proibida? Diz a jurisprudência, está confirmado. Viola o artigo 18º lineal, porque atribui ao banco a possibilidade de ceder total ou parcialmente os seus direitos contratuais a outra sociedade não identificadas no contrato sem o acordo do aderente. Portanto, temos aqui um exemplo prático. E agora vamos procurar dar aqui um exemplo. Se eu utilizar uma abordagem clássica, de acordo, ainda não falemos ainda da questão das contraordenações na matéria das cláusulas, mas uma abordagem clássica seria, temos que fazer um enquadramento jurídico básico, e o enquadramento qual é aqui? É aquele que eu vos disse ali, a cláusula é nula porque viola o artigo tal, por isto e por isto. Tenho que obter o original do contrato onde está a cláusula, posso ou não ter que utilizar poderes, ultimamente já não precisava, porquê? Porque as entidades reguladoras obrigam os contratos a estar nos sites das operadoras, e eu, a partir do momento de tiro lá o print, já não precisava disso. Preciso de obtenção de certidão permanente do registro comercial do Banco X, porque eles andam sempre a mudar de nome, não é? E de sede. Portanto, a sede, atenção, por causa da competência territorial também. Depois, estamos em dossiê, tem que haver algum contraditório, por 2 razões. Porque, se esta cláusula é de caras, eu nesta cláusula nem faria o contraditório. Mas há cláusulas que são difíceis de perceber, até pela natureza do negócio subjacente. E nós, quando havia lá um grupo no Palácio, às vezes discutíamos isso. E em certas cláusulas de negócios que nós nem imaginamos, eu gosto que a entidade se pronuncie. Eu digo, olha, eu acho que esta cláusula é nula por isto e por isto, eu gostava que vocês dissessem a vossa opinião. E eu já mudei de opinião algumas vezes. Porque eles têm os argumentos deles, eu vou ver e já mudei algumas vezes. Isso pode ser feito. Eu depois deixei de ouvir as pessoas no dossiê, porquê? Porque o legal representante chega lá, eu tenho que ir falar com o advogado. Portanto, me enviava por escrito, ganhava tempo. E depois, seguindo a abordagem clássica, eu tinha que expor a ação inibitória, não é? Se considerasse que era nula. O que é que o Decreto-Lei 71/2001 me traz de novo? Tem que fazer o enquadramento jurídico, obviamente, tem que obter o original do contrato, tem que obter a certidão permanente, mas dá um bocadinho mais de trabalho, mas pode ter resultados, posso ter que evitar de propor a ação.
tenho que fazer o quê? Tenho que fazer logo uma proposta de compromisso, que está no artigo 20º. Porquê? Porque quando eu falar com o Galo representante, eu quero ouvir a opinião dele sobre a cláusula e quero que ele me diga se quer ou não fazer, se está ou não disponível um compromisso. Por exemplo, neste caso que eu tive, disseram-me logo, olha, eu acho que a multinacional já alterou, mas se não alterar, estou de acordo. Disse-me logo isso. Caso o profissional inviabilize o compromisso, bom, temos que propor a ação inibitória. Só que há aqui uma novidade, e essa aí podem-me culpar a mim. Vão dizer já, é modesta, mas foi o possível para não levantar questões de constitucionalidade. Que é o seguinte, que é uma questão que está no artigo 20º, número 9, que foi uma sançãozinha. Então, vamos imaginar, eu convido e digo, olha, Cláudio, não é por isto, compromisso, não quer compromisso nenhum e tal, não sei o quê, o senhor não tem razão. Tudo bem, eu tenho que propor a ação. Mas ao propor a ação, para me valer deste artigo 20º, número 9, eu tenho que dizer 3 coisas, pelo menos. Tenho que dizer que propus um acordo, tenho que dizer que ele respondeu e recusou, e juntar os documentos, e depois tenho que dizer uma coisinha de direito, está no artigo 20, número 9, que foi uma pequena sanção que consegui pôr lá, que é, se eu inviabilizou o compromisso, fica obrigado, se eu inviabilizar o compromisso, obriga-me a propor a ação, em caso de caimento total ou parcial, fica sujeito à taxa de justiça excepcional. Eu fui buscar aquela norma ao regulamento de custas processuais. Podem dizer, é pouco, mas eu não quis ser ousado para não cair, porque eles depois atacam logo com a inconstitucionalidade, a desproporção, etc, etc. Portanto, aí sou culpado, é um pequeno passo, se calhar noutros diplomas vamos mais além. E para terminar, só em jeito de conclusões, há novos poderes do Ministério Público que têm que ser usados com cuidado e em colaboração com as entidades. Há uma colaboração entre as várias entidades com competências na defesa do consumidor. No fundo, o que está aqui é uma possibilidade de resolução extrajudicial do litígio, com ganhos de tempo, custos, e não só. Quando nós trabalhamos muito nesta matéria, meus amigos, as empresas infratoras em Portugal são aí uma dúzia. Quando a gente se conhece, há assim algum respeito e não há blufes, não é? Isto aconteceu durante alguns anos. Depois, temos este desincentivo à litigância com esta taxa de justiça excepcional. E quer se queira, quer não, os seus juízes não gostam muito. O senhor não concordou e tal. Se aquilo estiver bem fundamentado, eu acho que tem boas possibilidades de ter sucesso. E muito obrigado por me escutarem.